Bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Bom, agora vamos sair dessa parte imaginativa, né? Tudo que eu estava falando aqui agora sobre as telhas, nós estávamos imaginando, estávamos exercitando a capacidade de imaginação, né? Isso é importante também na nossa profissão, né? E agora vamos ver aqui alguns exemplos, alguns modelos de telhas, as telhas mais utilizadas, que é para vocês identificarem, né, aquelas que nós falamos, identificar os detalhes, as características, né, com relação ao formato, ao sistema de encaixe, né. Então, hoje em dia, aqui na nossa cidade, né, eu acredito que na maioria das cidades brasileiras, considerando uma construção nova, uma residência nova, né, uma construção residencial, a telha mais usada, a telha preferida, né, pelos proprietários, né, a primeira telha que se lembra na hora de fazer o telhado é essa telha aqui, a romana. Telha romana. Essa é a telha mais usada. E por quê, né? Bom, telha romana por quê? Porque ela lembra, né? Ela lembra as telhas que surgiram lá, né? No início, no início da história das construções, dos telhados, das coberturas, justamente através aí dos romanos, né? Império Romano, já comentamos sobre isso. Então, tem alguma coisa que foi preservada daquela época e nós identificamos esse formato, né? Provavelmente essas telhas surgiram de placas de argila, né, já usadas, né, como os tijolos, por exemplo. Então, muito provavelmente ela surgiu, aí teve esse caminho, né, até ser criada. Então, a telha romana, na verdade, ela é uma peça onde ela tem um formato que é composta pela onda, né, essa onda aqui mais elevada, e pelo canal, essa parte inferior aqui, onde a água escorre, né, onde forma-se o fluxo de água em direção ao beiral. Tá? Então aqui nós temos duas peças, uma encaixada na outra, tá? Ela é superposta aqui, formando justamente a parte mais alta e essa canaleta aqui, tá? Onde se escorre a água, tá? Então, essa telha é muito preferida porque, em termos de custo, ela é a mais acessível, certo? E é muito resistente. Ela tem uma espessura bastante significativa, tá? Ela é feita de argila, evidentemente, né? Ela vai no forno, né? Ela adquire a resistência porque passa por um processo de cura num forno, então ela é queimada e ela é muito resistente, tá? Então, na hora de fazer a manutenção, de pisar, andar sobre o telhado, ela resiste bem, ela não quebra com facilidade, tá? Então, justamente por causa dessa onda aqui mais espessa, né? Essa onda aqui mais elevada, ela é um local ideal, inclusive para pisar, né, para andar, para se locomover sobre o telhado. Ela tem um formato característico, né? Ela facilita o trânsito sobre o telhado, devido a essa onda ser achatada. Tá? É fácil comparar aqui, ó, em relação à telha portuguesa, né? Então, a telha portuguesa é uma telha que imita a telha colonial, né, que é próprio lá de Portugal.
Então, essa onda aqui, essa tipo meia cana, né, como é chamado, ela não facilita o trânsito sobre o telhado. Tá? Ela é mais complicado, né? É bem diferente dessa aqui. Essa aqui é plana, é chata, né? Então é mais fácil você se locomover. Aqui não, né? Então, esse abaulamento aqui, ela dificulta um pouco a locomoção, tá? Também é um sistema que é como se fosse macho e fêmea, né? Então tem um canal aqui onde escorre a água e ela encaixa uma a outra, né? Elas se encaixam entre si. Tá? Aqui no caso nós temos três peças, né? Três peças independentes, elas são encaixadas umas das outras. Então essa é a telha portuguesa. Essa não é muito usada, é usada, né? Mas é menos usada do que essa telha aqui, a telha romana. Tá? Aí temos a americana, né? A americana é usada onde? Na América, né? Coisa lógica, né? Evidentemente, telha americana. Então é fácil ver o uso dessa telha nas habitações, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então ela é mais semelhante aqui à telha colonial, né? Só que ela é mais curta, né? Que é fácil imaginar que ela é mais curta do que essa. Então essa é mais comprida, né? Tem aquela questão, né, do espaçamento entre os apoios, que são os caibros, certo? E aí ela tem interessante que aqui também nesse gargalo, né, como é chamado, ela tem uma saliência, né, que é justamente para uma telha, né, a outra telha vai ser encaixada aqui. Então ela é para ter mais aderência, para se encaixar melhor, para não escorregar, né? Essa também tem aqui, ó, uma saliência, né? Essa também tem, só que ela não é muito expressiva, né? Essa daqui já é mais. Então, elas têm essas particularidades, tá? Essa também é um sistema de onda, né? Meia cana com a parte onde tem o fluxo de água, seria o canal, para facilitar, para formar o fluxo de água. Aqui temos a colonial, né? A telha colonial, que a telha colonial é moderna, né? Que se usa hoje em dia, mas que ela lembra aquelas que eram usadas no início do século, aqui no Brasil, até o início do século XX, né? Se usava a telha colonial. Não é aquela que usava naquela época, que é uma que é mais, na verdade, ela é moderna, mas lembra aquela telha, né? Então, essa telha aqui, esse formato, lembra a telha colonial. Como que é feita a montagem? É aquilo que eu falei, né? Você tem uma peça unitária, tá? Então, ora é colocada com a boca para baixo e a ora, né? Aqui essa telha lateral é colocada invertida com a boca para cima, simples assim, certo? Então, formando justamente um canal para facilitar o fluxo de água. É isso, mas elas são peças independentes. É fácil imaginar que um telhado feito com essa água, com esse tipo de telha, ele vai ficar, as telhas vão ficar praticamente soltas. Elas são soltas, né? Elas não têm muita firmeza, não tem como se fixar umas às outras. É diferente dessas telhas aqui, que nós temos um sistema de encaixe, macho e fêmea. Então, esse telhado, ele não é muito propício para o trânsito, né, para fazer manutenção, para andar sobre o telhado, não facilita. Essas telhas, elas se movem com facilidade. Então, tem esses inconvenientes. Aqui tem um sistema, também outro tipo de telha muito parecido com esse, né, capa e canal. E aqui é fácil imaginar, essas telhas são independentes, então elas são colocadas ora com a boca para baixo, ora com a boca para cima, também do mesmo jeito. Então a gente vê aqui claramente o fluxo de água através desse canal. Então esse tipo de telha, eles dificultam o trânsito, são mais difíceis de montar, gera mais mão de obra, mais trabalho, demora mais, são peças independentes, são difíceis de fazer a fixação.
É usado? É usado, né? Não em maior escala, não como a romana, como nós falamos anteriormente, mas são telhas usadas. Nós vemos em alguma situação. Aí nós temos essas telhas que geralmente são de argamassa de cimento, né, como eu já comentei anteriormente, tem um formato diferenciado. É uma telha que chama Copo Veneto. Copo Veneto. Provavelmente é de origem italiana, pelo termo aqui, certo? Tem um sistema de encaixe, como nós vemos aqui. Tem uma furação, né, como observado aqui. Então, é uma telha que pode ser usada numa inclinação mais acentuada, porque aí é fácil você passar o arame, fixar na estrutura de madeira, tá? Ela já tem essa facilidade. E é uma telha muito pesada, requer um madeiramento mais reforçado. Ecotop, nós já falamos aqui, né, sobre essa telha. Ecotop, na verdade, essa telha é feita de materiais recicláveis, seriam resíduos de embalagens, embalagem plástica, de borracha, de alumínio, tubos de pasta dental, por exemplo, também são usadas para esse tipo de telha. Então, ela tem uma inclinação maior porque as peças são menores, são mais estreitas, tá? Como nós estamos vendo aqui. Por isso que elas têm uma inclinação maior, diferente daquela outra Ondaline, por exemplo. Certo? Essas telhas também têm uso bem limitado. A gente vê muito dessa telha em galpões temporários, né? Edificações temporárias, obras em andamento, por exemplo, onde é feito, por exemplo, edifícios que vão servir para refeitório, para vestiários, enfermaria, seria equipamentos próprios das obras que estão em andamento. Então, nós vemos o uso dessas telhas recicláveis, nesses edifícios, nesses ambientes em geral. No uso residencial, dificilmente nós vamos ver uma telha nesse formato, nesse modelo, com essas características, né? Feitas de materiais recicláveis. Dificilmente nós veremos. Uma questão básica aí seria a estética. Vamos imaginar uma residência coberta com telhas desta natureza. Então, é um tipo de telha que não vai receber pintura, ela não vai ter a aderência necessária para usar tinta, para pintar. Ela tem que ser usada no seu estado natural. E isso talvez, né, com certeza, o proprietário não vai gostar, não vai querer ter uma telha ou um telhado com essa característica. O efeito visual talvez não seja tão interessante. Vamos ver, né? De repente, com o passar do tempo, se elas ficarem muito comerciáveis, né? Se elas se popularizar, então aí sim pode ser que nós vamos ver muito dessas telhas, certo? A telha espanhola, né? Telha espanhola está aqui, né? De origem espanhola, né? Só pode ser usado na Espanha, evidentemente. Então, quer dizer, é muito frequente nós vermos as telhas com esse formato lá na Espanha, por exemplo, tá? Nas habitações em geral, nas residências. E se nós observarmos aqui, ela é semelhante, parecida com a telha portuguesa, por exemplo, a telha romana, apesar que muda o formato, mas ela é composta de duas ondas, né? Uma mais alta, uma mais acentuada, e a outra uma menos acentuada, que justamente vai servir para o fluxo de água. E vai servir também para o encaixe, né, onde vai ser feito o encaixe da outra peça. Então, as peças são encaixadas umas às outras. Então, ela tem uma
um formato diferenciado, então visto de topo, né, ou seja, de frente, para ter um desenho característico. As ondas ficam mais próximas umas das outras, né? Não tem assim um intervalo parecido, igual. Então, isso dá um outro efeito, um efeito diferenciado. E aí nós temos a telha de fibrocimento, muito usada no ambiente comercial, industrial, e às vezes também em residências. Naturalmente, né, por exemplo, considerando a origem desse material, desse tipo de telha, elas tinham uma coloração semelhante ao cimento, né, já que é de fibrocimento. Então, é uma cor acinzentada, uma cor cinza clara. Esse é o natural. E, ultimamente, é um produto até mais moderno, relativamente novo. Nós vemos as telhas também coloridas, elas estão disponíveis em cores, verde, vermelho, azul e assim por diante. Então, seria mais um recurso, uma modalidade para que ela possa ser preferida também para o uso em residências, né? Com cores, né? Ou seja, de forma colorida, ela pode se compor com o projeto da habitação em si. Ela pode ter uma estética melhor, né? No caso, se ela for colorida. No seu aspecto natural, ou seja, a cor cinza clara, a gente vê mais assim quando é um caso de substituição, de um telhado antigo, telhas de barro, geralmente telhas francesas, e pelo próprio, né, uso, pelo tempo de uso, por infiltrações que possam estar havendo, o proprietário muitas vezes tira essa telha de barro, a telha francesa, e para aproveitar o madeiramento, ele substitui pelas telhas de fibrocimento, essas telhas no seu estado original, cinza claro. Mas aí é uma questão de um orçamento mais limitado, ou seja, não se pode gastar muito em relação ao telhado para refazer tudo, refazer o madeiramento, trocar as telhas. Então usa-se a telha de fibrocimento apenas como uma solução, né, para resolver o problema da cobertura em si. Não é tanto pela questão estética. E aqui nós temos a telha francesa, né, que nós já falamos, tá, anteriormente. A telha já foi muito usada no Brasil, né, muito usada. E telha francesa, ela tem um formato até que é interessante, agradável, porém ela tem algumas limitações com relação, apesar de ela ter reentrâncias, né, elas são encaixadas umas às outras, mas se não der uma boa inclinação, ela pode deixar, né, passar, ela favorece a passagem de água, né, ou seja, ela pode ocasionar goteiras, infiltrações, etc. É uma telha que ela não é muito resistente, então o trânsito sobre o telhado ele tem que ter mais cuidado. Geralmente nós pisamos nessa parte onde tem essas ranhuras aqui, justamente para não escorregar, né, para dar mais firmeza, mas é uma telha relativamente frágil, quebra com facilidade, tem que saber pisar nela, e se quebrar, vazamento na certa, tá? Então essa parte que tem um sulco, né, justamente onde se forma o fluxo de água, e ela é remontada umas sobre as outras. É um sistema interessante que veio facilitar muito a execução dos telhados após a fase da telha colonial, né? A telha
trazida pelos portugueses, né? A telha capa e canal. Essa, no caso, ela era muito mais prática e mais segura em relação à telha portuguesa antiga, capa e canal. Então, ela resolveu muitas questões com relação à própria infiltração, ou seja, a proteção do telhado em si, né, contra chuvas. Mas, por outro lado, as peças que surgiram depois, as telhas que vieram com a modernidade, né, são materiais diferenciados, formatos diferentes, que trouxeram mais qualidade, né, em termos estético e também durabilidade, facilidade na montagem. Então, elas ficaram em desuso. Hoje em dia, não é assim encontrado com muita facilidade, existe, né, nos depósitos, por exemplo, mas os outros formatos é muito mais fácil, existe uma quantidade muito grande de telhas diferenciadas, e essas telhas, quando elas são compradas, geralmente é para substituir aquelas que estão com problema, né? Os telhados mais antigos. Então, se tiver telhas quebradas, por exemplo, o proprietário às vezes não tem, né, de reserva, então tem que comprar essas telhas. Aí tem aquela questão, né, muitas vezes elas não se encaixam, tem formatos diferentes, varia a dimensão da telha, então tem esses inconvenientes também. Agora, um telhado novo, uma construção nova, né, habitacional, uma habitação, né, residência térrea ou sobrado, dificilmente ela será executada com telhas francesas, né, nesse formato, né? Então, um telhado novo, dificilmente, raramente, o proprietário vai pensar na telha francesa. Muito raro. Eu desconheço, tá? Desconheço. Então, com certeza, porque hoje tem uma gama muito grande de modelos de telha, de materiais diferentes, coloridas. Então, dificilmente vai ser preferido a telha francesa. Muito difícil, tá? Aí temos telhas italianas, né? Pode ver que nós temos a telha romana e a telha italiana. Essa telha italiana, ela puxa mais assim para, digamos, um modelo mais arcaico, né? Um modelo mais primitivo, digamos assim, tá? Que inclusive se assemelha com as portuguesas também, né? Sempre usando o recurso da meia cana, né? Ou seja, uma onda mais alta e essa onda aqui ao contrário, né? Para facilitar o fluxo da água, tá? Telha mediterrânea, né? Mediterrânea. Por quê? Porque é muito comum nas construções situadas ali no litoral do mar Mediterrâneo, né? Lá na Europa, por exemplo. Então é muito comum as edificações em geral o uso dessa telha com esse formato, que também seria uma modificação das telhas aqui italianas, das portuguesas, tá? Então elas têm alguns detalhes diferentes, né? O sistema de encaixe, tá? Visto de frente, ela pode ter um outro efeito, certo? Então é isso que vai identificar, né? Ou elas vão ter nomes diferentes, tá? Com relação a isso. Vai ter alguma modificaçãozinha, né? Que vai ser característico, tá? E aí recebe esses nomes mais específicos, certo? Aí nós temos outros modelos, né? Outros materiais, a telha metálica, né? Já falamos, a telha trapezoidal, como é mais conhecida, a telha trapezoidal, que na verdade nem tem um formato de trapézio aqui, não dá para identificar um trapézio. Não, até dá, né? Daria, né? Dá para identificar um trapézio aqui, né?
Então, é por isso que é chamado trapezoidal. É uma peça feita de chapa metálica, né? Coloca na máquina, dobra e ela fica com esse formato. Tá? Geralmente são telhas que têm bastante largura e muito longas, bastante compridas. Muito usado no ambiente industrial e comercial. A vantagem é leve, muito leve, fácil de montar, rápido de montar, é econômica até certo ponto, a estrutura também é diferenciada, são estruturas metálicas. Agora, o grande inconveniente, né, é que não tem nenhuma barreira contra o calor, é fácil imaginar que essa telha esquenta muito em demasia. Geralmente essas coberturas são feitas com grande pé direito, né? Tem que ter aquele, se é um galpão, por exemplo, tem que ter uma altura bastante expressiva, né? Ou seja, ela fica bem elevada, não pode ser telhado baixo, acumula muito calor dentro da habitação, do imóvel, não tem isolamento praticamente, é chapa metálica, né? O sol muito quente, né? No verão principalmente, é fácil imaginar que esses ambientes são muito quentes. Telha plan, né? Telha plan, ela foi muito usada há um tempo atrás, aí na década de 70, 1970, 1980. Se usava muito a telha plan, que é uma telha semelhante à colonial, né? Porque são peças individuais. E o que varia justamente é a posição, né? Com a boca para baixo ou com a boca para cima. O canal, né? O canal é voltado para baixo, o canal voltado para cima. Então, é uma telha que tem um formato só, são telhas individuais. E na montagem nós apenas fazemos uma intercalação entre elas e fazemos o encaixe através do posicionamento, ou seja, da posição da telha, né? E telha plan porque é um nome, talvez venha aí do fabricante, né? Certamente, o fabricante é que colocou esse nome, é uma telha característica, né? E não é muito usada, hoje em dia ela tem um uso mais limitado, mais difícil de ver, até porque existe uma dificuldade na montagem, tá? Porque são peças individuais, demora mais para montar, aí no fim acaba ficando um custo mais elevado, certo? E também tem, é claro, tem as vantagens por ela ser um canal que é plano, né? Ou seja, essa curva, né? Ela é plana, ela facilita o trânsito sobre o telhado, tem essa vantagem também, mas tem uso limitado. Telhas autoportantes. Telhas autoportantes. Então o nome já diz, né? Telhas autoportantes, elas suportam o peso próprio, elas se sustentam. Elas não necessitam de uma estrutura independente. Uma estrutura que dê sustentação, né, que dê firmeza, resistência e tal, elas são autoportantes. São peças, chapas metálicas de uma espessura, né, bem significativa, elas são bastante espessas, né, grossas. Essas chapas elas passam por um processo industrializado, é uma prensa enorme que vai prensar essa chapa, e ela vai ter esse formato aí em forma de canaleta, e ela tem uma curvatura, né? Então, é uma telha muito usada no ambiente comercial, no ambiente industrial, né? Galpões industriais, ela é importante aí nesse setor, nesse ambiente. Elas são apoiadas sobre estruturas metálicas, mas elas são apoiadas apenas nas extremidades, né? Então, ao longo do seu corpo, digamos assim, elas não necessitam de nenhum apoio, nenhuma peça auxiliar, né? Nem terças, nem treliças, tá? São autoportantes. E uma curiosidade sobre esse tipo de telha
é que elas podem atingir vãos de até 40 metros. Olha só que maravilha! Imagina, em 40 metros, uma peça dessa pode chegar a 40 metros de comprimento. Então é fácil imaginar que para montar essa cobertura é muito fácil, né? Muito prática, tá? Você vai apoiar apenas nas extremidades, né? Como nesse caso aqui, né? Aqui nós temos a telha voltada para baixo, né? E a outra peça lá, a outra metade voltada para cima, né? Então, aqui, quer dizer, isso aqui é para facilitar o escoamento da água, essa curvatura, tá? Então, é um tipo de telha que facilita muito a montagem das coberturas em geral, certo? Bom, daria para usar isso no ambiente residencial? Claro que não, né? Claro que não. Primeiramente, por ser peça metálica, tem a questão de faltar aí o isolamento térmico, né? Então, isso é mais usado no setor industrial e comercial. Aí temos alguns produtos diferenciados, industrializados, que resolvem outras questões, né? A questão do isolamento térmico e acústico. Então, por exemplo, essas telhas aqui são telhas trapezoidais, feitas em chapas metálicas, e é uma telha tipo sanduíche. Na verdade, são duas peças, e aí tem um enchimento, né? Uma camada interna de poliuretano, né? Então, é a chapa mais poliuretano, tá? É um produto industrializado, né? Derivado do petróleo, tipo uma espuma, que aí é feito um sanduíche, isso é feito, é claro, né? Feito em máquinas, né? E essa telha aqui, ela tem grandes qualidades, né? Então, são peças que têm uma largura expressiva, é bastante longa, tá? Então, quer dizer que ela cobre uma grande área, cada peça unitária, cobre uma área grande e necessitam de poucos apoios, né? Geralmente são treliças metálicas, então tem vários aspectos positivos, tá? E resolve a questão principal, que é o conforto térmico. Então, esse material colocado aqui como enchimento, ele produz uma barreira térmica, tá? Então, é claro que esse ambiente onde se usa essa cobertura vai ser muito mais agradável. Então, o calor não vai passar para dentro do imóvel, né? Para dentro da edificação. Então, justamente graças a essa barreira aqui de poliuretano. O mesmo acontece com esse outro tipo de telha, né? As chapas trapezoidais, onde se usa o isopor como enchimento, né? O mesmo processo, são duas telhas, e aí no meio temos uma barreira formada por placa de isopor. Também é um processo industrializado, é feito em máquina. E aí são peças usadas em ambientes que justamente se prefere, né, um ambiente mais agradável, né, destinado ao trabalho, por exemplo, se for zonas industriais, né, edifícios industriais. Então, produz espaços mais agradáveis no ponto de vista térmico. E aí nós temos a telha, que na verdade já falamos sobre ela, é a Ondaline. A telha Ondaline é uma telha muito interessante, que é feito de materiais derivados de borracha, já que ela é flexível, né? A gente consegue dobrar, você pode pisar na telha, ela aparentemente ela se deforma e depois ela volta no seu estado original, tá? E existe essa Ondaline, ela pode ser feita, pode ser usada no telhado de forma individual, né? Ou ela pode ser encontrada também em forma de sanduíche. Então, ou seja, tem uma camada de isopor, né? São duas peças, duas telhas,
e são prensadas, né, com esse enchimento de isopor entre elas. Então, é uma telha também destinada a locais onde se pretende obter uma barreira térmica. Então, impedir, né, o calor externo de penetrar dentro do imóvel. Então, ter um ambiente mais agradável. Então, são telhas que têm uso limitado, não é muito fácil da gente encontrar, tá? Até para vender, né, tem uma certa dificuldade, né, em encontrar esses materiais, né? E nas habitações também tem uso bastante limitado. No caso dessas aqui de chapas metálicas, com poliuretano ou isopor, aí sim nós encontramos mais no ambiente industrial ou comercial. Aqui tem um detalhe, tá, das telhas de cimento, né, do uso, né, em coberturas residenciais, telhas de cimento, tem um formato muito bonito, muito agradável, uma telha excelente, né, em termos de resistência, de, digamos assim, impedir, né, qualquer tipo de vazamento. Então, é claro que o madeiramento é mais reforçado, porque a telha é mais pesada, mas em termos de uma barreira, né, ou de impedir infiltrações, ela é excelente. Tá? É uma telha cara? Sim, tem uma telha cara. Ela é bem mais cara do que as telhas de cerâmica, porque tem um outro processo industrializado, né, diferente da telha de argila. Então aqui já tem a questão da argamassa de cimento, né, já tem o uso do cimento, que é o aglomerante. É um processo que que usa maquinários específicos, né, especiais. Pode ser também encontrada de formas coloridas, tem cores diversificadas, né, diversas cores. Então é um produto diferenciado e por essa razão também o preço mais elevado. Agora vamos chegar aqui justamente no comportamento do fluxo de águas, né? Vamos falar mais na questão do projeto. Já vimos aí o material usado para o plano de águas. Agora vamos entender aqui como são classificados as emendas à distribuição do plano de águas, para a gente começar a falar de projeto, né? Projetar as linhas principais do telhado. Então é preciso entender como é que funciona essas emendas dos planos de água, né? Porque isso nós vamos, quando se fala em projeto, nós vamos falar isso numa visão bidimensional, ou seja, visto de cima, por exemplo, e vamos ter uma série de linhas, mas precisamos entender como que funciona isso lá na escala real, na escala 1 por 1. Então, basicamente, os telhados são classificados em telhados de uma água, tá? Como nós temos aqui, uma vista tridimensional, tá? Um plano de água somente. Uma água é um plano de águas, né? Então, eu vou ter aqui o fluxo de água do ponto mais alto para o ponto mais baixo, né? Eu posso ter uma calha aqui para coletar essa água, ou também posso não ter, não precisa ter uma calha, mas de qualquer forma eu vou ter o ponto mais baixo aqui, né? Só em uma das faces do telhado, plano, né? Um plano simples, né? Uma água. Quando que eu vou achar isso? Difícil, né? Dificilmente se acha um telhado de uma água. Dificilmente se acha em termos de residência, construção nova, tá? Então, dificilmente você vai achar. Tem que ser uma construção pequena, né? Porque o plano de águas não pode ser muito extenso, não pode ser muito grande, não pode ter uma grande área de cobertura. Por quê? Vai dificultar o madeiramento, eu vou ter que fazer uma inclinação adequada, vai ficar muito alto, né? Esses apoios do plano de água vai ser muito alto, ou seja, não se faz, né? Digamos, uma construção de 100 metros quadrados, uma residência normal, simples, tá? Vai se fazer um telhado de uma água? É impossível, né? É impossível fazer. Seria
um plano de água muito grande, complicado de se fazer, nem por questões estéticas não ficaria interessante, ficaria estranho. Tá? Ficaria, a parte mais alta seria muito mais alta, né? Devido à inclinação que é necessário dar. Então não teria sentido. Só se fosse uma habitação pequena, né? De um cômodo, 2 cômodos, 3 cômodos no máximo, um formato retangular, digamos que seja um meio lote, né? Um meio lote que seria 5 metros de largura, tá? Como tem que deixar uma passagem lateral, um recuo lateral, possivelmente se teria aí um telhado de uma água, tá? Uma construção mais simples, né? Então você teria aí a possibilidade de fazer um telhado de uma água. Bom, aí temos o telhado de 2 águas, como nesse caso aqui, né? Visto em planta, né? Ó, só tem uma linha central, que é a linha da cumieira, né? O ponto mais alto. Agora, a vista tridimensional, a gente vai entender melhor, fica mais fácil, né, entender. Uma água para cada lado, né? Aí temos a cumieira aqui, que é o divisor central. É divisor porque vai uma água para cada lado, não é isso? Aí temos 2 beirais, né? Eu vou ter 2 lados que serão, digamos que vai ser destinado ao fluxo de água, né? Seria instalado a calha, por exemplo. Nesse caso só tem um lado, né? Aqui temos 2, né? Um de cada lado. Esse telhado já é bem usado, né? Bem usado, é muito usado nas habitações em geral. E interessante que esse telhado 2 águas, ele era muito usado nesse formato, como está aqui, considerando que essa seria a frente do imóvel, certo? A frente do imóvel, esse lado aqui, era muito usado antigamente, né? Antigamente, é isso há 100 anos atrás, vai, né? Bastante tempo, né? Exagerando, 70, 80 anos atrás, se usava muito esse telhado 2 águas aqui. Quando se usava as telhas coloniais, certo? E aí depois vieram ser substituídas pelas telhas francesas. Agora, hoje em dia, na atualidade, né, as construções novas, residenciais, térreas ou sobrados, se usa muito telhado 2 águas, só que mudou a posição, de outro formato. É uma água para frente e a outra água para trás. Então, uma água para a frente do imóvel, tá? Como tá nesse caso aqui, né? E a outra água para a parte do fundo do imóvel. Tá? Por quê? Questões estéticas, evidentemente, tá? Quando a água fica para a frente, nós vemos o telhado, vemos de frente. Por isso que é importante o uso da telha adequada, né? Usar um formato, um tipo diferente, tá? Ou diversificado. Que, o telhado faz parte da estética, né? Da fachada, da ideia principal. Então, por isso que nós colocamos uma água para frente, né? E a outra água para trás. Tá? Então, essa é a posição mais utilizada hoje em dia. Telhado 3 águas, se usa? Não. Telhado 3 águas, dificilmente a gente vai encontrar. Eu coloquei aqui até porque é uma possibilidade, né? Dificilmente a gente vai ver um telhado 3 águas. Tá? Eu tenho 3 planos de água, então são 3 laterais que receberiam calha, né? Ou seja, o fluxo de água. Tá? E o telhado 4 águas, esse é muito usado. Muito usado. Tá? Então, na verdade, são os mais usados. O telhado 2 águas e o telhado 4 águas. O telhado 4 águas ele é muito usado porque ele é indicado para uma área mais expressiva, uma área construída maior, né? O que acontece nas residências em geral. Então, quando eu tenho uma área coberta grande, o telhado 4 águas ele é ideal, porque ele não fica muito alto. Como eu tenho 4 planos de água, eu vou dividir o vão, a largura do imóvel, né? Eu divido por 2. Então, eu não vou ter uma altura muito expressiva da cumieira, né? Como visto aqui, ó,
em perspectiva, tá? Então, o ponto mais alto, a cumieira, ela vai ficar menos elevada. Essa é a vantagem, tá? E aí temos duas outras águas aqui, né, perpendiculares, né, os dois planos perpendiculares, formando o telhado 4 águas. Então, nesse caso, nós temos 4 lados que receberão fluxo de água e terão calha, né? Então, teremos que fazer a fixação de calhas. Se isso for preferido, se fizer parte do projeto. Tá? Então, são os telhados mais usados. Que justamente é esse que nós vamos trabalhar aqui em termos de projeto. Tá? Vamos projetar telhados 4 águas. Seria a forma mais simples, né? E a mais utilizada.